Vamos então começar o tema 5, desobsessão, recursos espíritas. Nós vamos ver aqui um trechinho do livro Desobsessão do André Luiz, psicografado pelo Chico. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana. Nós, quando falamos e trabalhamos com a desobsessão, nós estamos ajudando um irmão equivocado, nós estamos ajudando um irmão que foi ao algoz ontem e que hoje está precisando de ajuda, que é o obsidiado, o encarnado. Auxiliamos a família, né, à sua volta, e aprendemos, nos auxiliamos também, porque aprendemos e aprendemos muito. Então nós vamos continuar aqui no livro Desobsessão do André Luiz. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando a nossa mente, né? Imunizando esses caminhos mentais, imunizando-nos contra os perigos da alienação, estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. O André Luiz está colocando aqui o que nós aprendemos, o que nós nos fortalecemos através da caridade e do auxílio aos nossos irmãos encarnados e aos nossos irmãos desencarnados equivocados. O aprendizado, e o que ele coloca aqui, né? Que é um imunizador, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós, em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. Através dela, né, do trabalho da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com o seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então ele está colocando aqui acerca do trabalho, que é um trabalho de pronto-socorro, que é um trabalho de caridade, mas que traz muito aprendizado para todos nós. E aí nós vamos ao item 1, recursos desobsessivos espíritas. As ações desobsessivas variam de acordo com os tipos e graus da obsessão. Nas obsessões simples, basta a mudança de modo de pensar do obsidiado. E aqui a gente vai ver um trecho do Livro dos Médiuns. É provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Né? Provar aquele espírito que está tentando ali hipnotizar, influenciar, que nós não estamos sendo atingidos por eles e que ele não vai poder nos enganar. Depois cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente com ele do que ele. Com o vigiai e orai, com o trabalho de oração, com o evangelho no lar, com oração em voz alta, com leitura em voz alta, tudo isso vai cansando e vai fazendo com que esse irmão, se ele não tiver um motivo muito forte, ele vai desistir do trabalho que está querendo começar. E para isso, para que a gente possa fazer isso, nós temos que ter o autoconhecimento. Nós precisamos saber o que é nosso e o que não é nosso, que está sendo colocado, que está sendo ali implantado na nossa mente. Nos graus mais avançados, aí no caso, isso aqui na obsessão simples, mudança de pensamento, o autoconhecimento, oração, vigiar e orar, está resolvido, não tem o menor problema. Nos graus mais avançados, né, da obsessão, é necessário muitas vezes associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica e ou psicológica. Em qualquer situação, a oração, o passe, o estudo, o trabalho no bem, entre outros, são recursos de inestimável valor. Então, na obsessão, quando ela já está num grau mais avançado, precisa do trabalho fraterno, do atendimento fraterno, que a pessoa
comece a ler, comece a estudar, comece a se modificar, que implante o evangelho no lar. Isso é fundamental, que assista a palestra, que tome passes, que tenha em casa água fluidificada e que queira se modificar. E dependendo do caso, uma ajuda de um psiquiatra. Por quê? Porque vai precisar, o corpo, né, a vestimenta vai precisar de medicamento se estiver num grau avançado da obsessão. Para a desobsessão alcançar êxito, esclarece o codificador, é preciso ter em mente que, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem que se opor uma força moral. Neste contexto, faz-se necessário fortificar moralmente o espírito encarnado do obsidiado e do desencarnado, que é o obsessor. Então, para que haja essa sintonia, para que haja esse contato, para que haja esse começo do trabalho de obsessão, ele precisa de sintonia. E o que é a sintonia? São os sentimentos, são os pensamentos. Tem aquelas sintonias que estão ali à vista. O álcool, a bebida, o sexo desregrado, né, o fumo e outras coisas mais. Mas tem aquelas que não estão tão à vista, que estão no interior, que é o pensamento, o sentimento, as tendências, vontades ocultas, que são esses pensamentos, são essas tendências que baixam a vibração, e aí na hora que baixa a vibração, por sintonia, o encarnado entra em contato com o seu obsessor, e ali por sintonia o obsessor consegue entrar na sua mente, consegue achar uma fresta através daquele pensamento, daquele sentimento que o encarnado tem. Não existe nenhum tipo de influência, nenhum tipo de obsessão sem que haja primeiro sintonia. O obsessor não cai de Marte e ataca, não. O obsessor é alguém conhecido, é alguém a quem a gente fez muito mal, a quem a gente magoou, alguém a quem a gente tem que pedir perdão, que nós fomos o algoz de ontem e hoje seremos a vítima. Por isto que neste planeta não existe vítima. Existe a dor, existe o sofrimento, mas não existem vítimas. E continua aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria. Ele precisa querer se ajudar e querer melhorar. E que basta, na maioria das vezes, para livrar o obsessor sem recorrer a terceiro. Basta o obsidiado querer se melhorar, mudar a sua vibração, mudar o seu pensamento, para resolver o problema e não precisar de terceiros. O auxílio destes, de terceiros, se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, que é a forma grave de subjugação. Porque então o paciente, muitas vezes, perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, precisa de um trabalho de prevenção. Aqueles que estão em volta precisam perceber o que está acontecendo para já começar um auxílio, e a pessoa precisa querer se modificar, porque senão ela vai receber passe, ela vai receber água fluidificada, as orações, todo o trabalho. O grupo de desobsessão vai trabalhar com o obsessor ali, ele sai, vem outro igualzinho no lugar. Por quê? Porque ele mantém o pensamento, ele mantém as tendências, ele mantém o mesmo modo de agir. E aí, por sintonia, ele atrai outro. Ele pura e simplesmente vai ficar trazendo irmãozinhos necessitados para a casa espírita. Ele vai sentir essa melhora, ele vai receber essa melhora, essa ajuda, está recebendo. Mas ele só vai perceber isso lá na frente. Por quê? Porque enquanto ele não quiser se ajudar, ele fica blindado. Não adianta Jesus vir ali dar o passe, não é questão do passista, ou do trabalho mediúnico, ou do que quer que seja. Ele está blindado, ele não aceita. Vamos lembrar aqueles que estavam em volta de Jesus. Se bastasse Jesus irradiar, todos aqueles que estavam espremendo Jesus ali em volta deles ficariam curados na hora. A questão é a sintonia.
Por que só alguns foram curados? Porque eles estavam em sintonia com a energia de Jesus. Então a energia de Jesus estava num patamar, todos eles estavam espremendo em volta de Jesus num patamar bem baixo, não tinham capacidade de sentir essa energia. E aqueles que tinham fé, aqueles que realmente estavam numa sintonia maior, ou seja, eles tinham elevado a sua vibração através da fé, eles puderam entrar em contato com a sintonia de Jesus e aí puderam ser curados. Então precisa da vontade, do esforço do encarnado, do irmãozinho que está sendo atacado, né, que está sendo obsediado, para que ele possa realmente melhorar. Aí nós vamos ver a prece. Allan Kardec aborda a temática da prece como recurso terapêutico na desobsessão. Aí nós vamos ver a questão 479 do Livro dos Espíritos. A pergunta: a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A resposta: a prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem, e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Então, como Jesus coloca, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta murmurar, não adianta falar da boca para fora, o papagaio também fala. A prece ela tem que ser do coração, ela precisa estar no sentimento e não na palavra. Então é o que ele coloca aqui, a prece é um poderoso socorro em tudo. A prece é o nosso contato, é o nosso WhatsApp com o plano superior. Então nós temos que manter esse caminho aberto, nós precisamos manter o contato sempre aberto. Por isso que nós temos que nos manter, como Jesus coloca, no vigiai e orai. Vigiar a nossa mente e manter sempre em oração. E a nossa vida precisa ser uma oração, porque a oração ela é uma ação. Ora aquele que não é só aquele que dirige palavra a Deus, mas principalmente aquele que age, aquele que se modifica, aquele que é fraterno, aquele que é empático, aquele que coloca em prática os ensinamentos do Cristo. E o que nós mais somos é pedinte, nós parecemos mendigos. Nós pedimos. A gente precisa analisar e ver o quanto nós agradecemos, o quanto nós entramos em contato com Deus conversando, o quanto nós entramos em contato com Deus para agradecer tudo que está à nossa volta e principalmente tudo que nós recebemos, porque todos nós recebemos e recebemos muito. Falo por mim, com certeza muito mais do que nós merecemos. E aí nós vamos continuar aqui falando da prece. A prece pode ser realizada a sós ou em grupo, em qualquer lugar e horário, em silêncio ou em voz alta, conforme a circunstância. E aqui ele fala da necessidade do evangelho no lar, porque o evangelho no lar é como se fosse a limpeza, né? A limpeza semanal da casa. Em todos os livros nós vamos ver que o mínimo é uma vez por semana. Os espíritos têm agenda, eles não estão tocando flauta na nuvenzinha lá em cima, eles estão trabalhando o tempo todo. Então nós precisamos marcar um dia e uma hora e mantermos sempre esse mesmo dia, essa mesma hora para o Evangelho no Lar, no máximo 15, 20 minutos, não deve passar disso. Então se faz coloca-se um copo de água para cada um, coloca uma jarra de água, se faz uma prece, se faz uma leitura, aí pode ler o Livro dos Espíritos, pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o melhor, é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler ele na sequência, pode abrir aleatoriamente. Aqueles que têm dificuldade com o Evangelho, coloca os livros do Emmanuel, né? Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, são livros que trazem trechos do Evangelho com explicação. Então, lê o trecho do Evangelho, vê a explicação do Emmanuel, conversa, discute um pouquinho, faz as orações para aqueles que a gente quer orar e faz a prece de encerramento. Tudo isso no máximo de 15 a 20 minutos, no máximo. Depois que faz a prece de encerramento, pode continuar conversando, pode bater papo, pode fazer o que quiser. Mas a gente tem que entender que o plano espiritual que está ali para fazer a limpeza da nossa casa, porque o Evangelho no Lar é uma limpeza da casa,
Eles têm um horário, então a gente vai ocupá-los no máximo de 15 a 20 minutos. Não mais do que isso. A gente faz o encerramento, eles vão e a gente continua ali se nós quisermos. Então é muito importante respeitar o horário e respeitar o plano espiritual. O dia que nós não pudermos estar em casa, a gente avisa que não vai poder participar do evangelho naquele dia. Se tiver criança no evangelho, dá um livrinho para colorir, dá uma massinha, né? Coloca um livro mais fácil ou uma leitura, né, mais simples para que a criança, dependendo da idade, possa acompanhar, ou então coloque numa posição que ela fique contente ali brincando enquanto se faz o evangelho. O importante é que ninguém deve fazer o evangelho forçado. Todos que estão no evangelho no lar têm que estar ali por livre e espontânea vontade. Se ninguém quiser fazer o evangelho com você, faça sozinho, mas faça em voz alta. Leia em voz alta, coloque tudo em voz alta para que os irmãos que são trazidos ou os irmãos que estão ali na casa que precisam da ajuda do evangelho possam ouvir. Então vamos continuar aqui, nós vamos ver um trecho do Emmanuel no livro Luz no Lar, quando ele coloca: isso aqui falando sobre o evangelho no lar. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma, porque a enfermidade ela é um limpar do nosso perispírito. É uma prova ou é uma provação. Pode ser uma expiação? Pode, mas toda expiação é uma prova. E nós temos que passar por ela com aprendizado, com resiliência, entendendo que é uma limpeza que está sendo feita e que nós vamos continuar o nosso caminho depois da enfermidade com aqueles pontos, com aquele problema que existia ali desfeito, com o nosso perispírito limpo de um ponto pelo menos. Então a enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Então é muito, mas muito importante o evangelho no lar, essa limpeza que é feita toda semana. Eu aconselho a fazer mais de uma vez por semana. Uma vez por semana é pouco. Como nós estamos em época de transição, as energias estão muito pesadas, o tempo está passando muito rápido. Nós temos um torvelinho de informações e de situações mais complicadas. Então é importante que se faça mais do que uma vez por semana o evangelho no lar. E aí depois nós vamos ver aqui o aprimoramento íntimo. A prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Então a prevenção e cura de toda e qualquer doença, de toda e qualquer enfermidade espiritual, exige de nós renovação do panorama mental, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa frequência, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ver as coisas, mudar naquilo que a gente se compraz, naquilo que a gente está quentinho. Ou seja, quem gosta de reclamar, parar de reclamar. Quem gosta de fofoca, parar com a maledicência. Quem gosta de jogo, álcool, cigarro, qualquer outras coisas, e diminuindo e tirando, largando todo e qualquer tipo de vício. Com essas mudanças, saindo dessas zonas de vibração baixa, nós estaremos nos apartando, nós estaremos nos distanciando desses irmãozinhos que querem nos prejudicar. Porque a vibração desses nossos irmãos, elas nos alcançam quando nós estamos com a nossa vibração, a nossa energia, nosso pensamento, nosso sentimento na vibração mais baixa. Quando nós entramos em oração, quando nós estamos nos modificando, quando nós estamos trabalhando para a nossa melhora interior, vai dar muito trabalho para eles alcançarem. E se nós estamos trabalhando no autoconhecimento, a hora que eles alcançam, a gente percebe, isso aqui não é meu.
Então vamos trabalhar para mim e para ajudar o outro, ajudar o irmão que está ali. E leia em voz alta, ore em voz alta e as coisas se modificam. É o que eles colocam aqui. E nós vamos ver aqui um trecho, né, do capítulo 2 do Pensamento e Vida. Eu sempre coloco aqui, nós temos aqui no canal Pensamento e Vida do Emmanuel, é só entrar ali na playlist. Esse é um opúsculo, é um livro muito pequenininho que o Emmanuel traz de uma palestra que nós assistimos no plano espiritual antes de encarnar. Ele traz isso para a gente relembrar, que é o Pensamento e Vida. Então, a prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. A vontade é uma catapulta que nos empurra, que nos joga lá na frente. Nós vamos ver no capítulo 2 de Pensamento e Vida, a questão da vontade é um gerenciamento da nossa mente, dos nossos pensamentos. A vontade verdadeira, ela precisa de disciplina, ela precisa de esforço, de perseverança para que a gente possa realizá-la. Não é um desejo, porque um desejo, desejo tal coisa, é só da boca para fora. A vontade verdadeira, ela vem, ela impulsiona, ela é uma força que a gente tem que alimentar com disciplina e com perseverança. Então o Emmanuel coloca: a vontade assemelha-se à gerência esclarecida vigilante. A gerência esclarecida vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando a nossa mente, todos os setores da nossa mente. Vamos lembrar o Calderaro no Mundo Maior, que ele coloca lá, né, a mente triuno, né, a casa mental, é o capítulo 3 no Mundo Maior, onde nós temos aqui, né, no térreo, aqui no piso, o instinto. Depois nós temos a vida de hoje, a materialidade, o querer, o ter. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos mudar o agora, mudar o presente. E depois nós temos a terceira parte, que são os lóbulos frontais, que é o futuro, que é o planejamento, é o trabalho de modificação, de entendimento. Então, é muito importante que a gente leia e releia este livro, Pensamento e Vida. Além de ler, tê-lo na cabeceira para estudar, item a item, os seus capítulos. Então, voltando aqui, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência de Deus, concedeu essa capacidade de transformadora da vontade, concedeu-a por auréola luminosa à razão, ao entendimento, à análise que nós podemos fazer, né, que é a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Nós passamos como mineral, passamos como vegetal, passamos como animal, onde o instinto ali nós aprendemos, nós passamos como hominais no mundo primitivo, onde basicamente estamos dominados ali ainda por instinto, depois entramos em provas e expiações como sapiens sapiens, o homem que sabe, para poder crescer, aprender e pela razão, pela fé raciocinada, se elevar e se iluminar. Através da vontade verdadeira. Uma só coisa, no entanto, é fundamental. Aprendamos a conhecer-nos e conhecermos os outros. De novo, o autoconhecimento. Aprendamos a conhecer-nos, perdão, eu li errado. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Porque no momento que nós nos conhecemos, conhecemos também o nosso próximo. Retifiquemos, quer dizer, modifiquemos, transformamos, né? Nós temos que transformar, retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Isto é do livro Rumo Certo. Não se trata de realização incompleta, ocasional ou
o fácil empreendimento. Não, não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Exige muita disciplina e muita boa vontade, muita perseverança e muita vontade verdadeira. Mas é o único caminho que nós temos para voltar à casa do Pai pelas nossas próprias pernas. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Tempo de Transição. Através das ideias, das palavras e sobretudo das ações. Ideias, palavras, mas sobretudo da ação. Através das ideias, das palavras e sobretudo das ações que formamos nossa atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos companheiros de jornada. Nós montamos a nossa psicosfera, é a nossa frequência, a nossa cor, é o nosso cheiro. O aprimoramento íntimo, a mudança interior, a reforma que fazemos em nós mesmos. Então, o aprimoramento íntimo é obra de autoeducação. De novo, o aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. O tempo nós temos, é um presente de Deus para nós que nós temos que saber aproveitar o tempo que nós temos aqui, que é um presente. O agora é o presente, é um presente de Deus, para que a gente possa mudar tudo. Então, o tempo e a virtude da perseverança. Através do tempo, através das reencarnações, a gente não muda nada, ou seja, a gente muda pouco numa encarnação. É através das reencarnações, através do tempo, da perseverança, da vontade firme, que nós conseguiremos nos modificar verdadeiramente. E agora nós vamos para o passe e a água magnetizada. O obsidiado encontra-se envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. É necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado, pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água magnetizada, ou fluidificada. É a mesma coisa. Água magnetizada ou fluidificada é a mesma coisa. O passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual. Magnética porque são as nossas energias anímicas e espiritual porque é o plano espiritual que envia e o passista filtra essa energia que vem do plano espiritual e junto com a sua energia magnética, aquele encarnado recebe ali essas energias. Como ele recebe? Através do seu perispírito. Então é o perispírito do passista que está ali magnetizado, energizado, junto com as energias do plano espiritual que estão vindo para ele. Ele vai transferir esta energia para o perispírito do encarnado que está ali recebendo o passe. O encarnado vai receber no seu perispírito essas energias através do comando da sua mente. Espírito comandando a mente, envia essa mente transformada, essa mente energizada, envia para o perispírito energias novas, ele comanda as células e ele modifica as suas células e aí automaticamente as células do corpo físico serão modificadas também. É assim que é o processo do trabalho. Então, ele coloca aqui: é necessário substituir tais energias deletérias, que estão envolvendo o corpo físico e perispiritual do encarnado, que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado, pela transfusão, pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe, pela água magnetizada ou fluidificada. O passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual, que apresenta significativo valor terapêutico. Elucida Allan Kardec a respeito. Aqui nós vamos ver um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso,
que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Neutraliza os fluidos salutares que o encarnado tem e repele os fluidos salutares que são enviados para ele. Então age como se fosse uma couraça, né? Impedindo que ele receba as boas energias. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, desse fluido deletério que o envolve. O André Luiz coloca no Evolução em Dois Mundos, que envolve como se fosse uma capa ali envolvendo o corpo físico e o perispírito do encarnado. Então é desse fluido que importa desembaraçá-lo. Mediante a ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Então, da mesma forma que se cura alguém que está doente, se ajuda alguém que está num processo que também é uma doença, é uma enfermidade mais espiritual do que física, a obsessão, através dessas energias que ele recebe e que vão modificando o seu perispírito, e modificando o seu perispírito vai modificando o corpo. Mas para que ele possa receber, ele precisa estar aberto, ele precisa querer se modificar. Senão ele fica blindado, né? E o auxílio é muito pequeno. Vai auxiliar? Vai levar muito mais tempo, mas vai. Agora o importante é a vontade, é que ele queira se modificar. Então é o que ele coloca aqui. Mediante a ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Precisa se falar com o ser inteligente. Nós temos dois seres inteligentes na situação. Perdão. Nós temos o encarnado, que precisa ali, através das palestras, através de assistir uma evangelização, um estudo do evangelho, através do evangelho no lar, através das orações, através da água fluidificada, e da vontade dele, ele vai estar se modificando, vai estar ouvindo e raciocinando o que ele está ouvindo. E o obsessor, que no trabalho mediúnico também vai ser esclarecido pelo dialogador, né, para ajudar e fazer com que ele também vá buscar os seus caminhos de estudo e de esclarecimento, que são dois irmãos enfermos, são dois irmãos que precisam de ajuda. Então, o trabalho fraterno, o trabalho com o irmão que está ali precisando de ajuda e sendo importunado por um obsessor, ele precisa estar atrelado ao trabalho mediúnico de desobsessão. Nunca, jamais, em tempo algum, o obsediado pode participar de um trabalho de obsessão, de jeito nenhum, junto. Mas numa casa grande, pode-se ter o atendimento fraterno, um salão onde se está lendo, o evangelho, estudando o evangelho, as pessoas são atendidas fraternalmente, voltam para o salão, continuam assistindo o evangelho, e em outras salas, outros grupos estão fazendo sessão de desobsessão. Ou nas casas que são pequenas, aqueles que estão fazendo atendimento fraterno, passam aquele irmão, o nome do irmão, passam para o grupo de atendimento fraterno, para o grupo de desobsessão, para que esse irmão possa ser atendido, possa ser trabalhado ali a sua enfermidade. Ou então um grupo de atendimento fraterno mais direcionado para aqueles que precisam de um trabalho de desobsessão, de um trabalho mais profundo de atendimento. Cada casa vai ter o seu jeito de montar e de trabalhar, mas o processo é atendimento fraterno, trabalhando junto com o trabalho de desobsessão. Então ele continua aqui. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral.
Quanto maior for esta, quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. O que é a autoridade moral? É a busca pela melhora, é o trabalho interior para se melhorar, é o estudo constante, é o aprimoramento, é o vigiar e orar. E como Kardec coloca, se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em dominar, o seu esforço em modificar as suas más tendências. E aí nós vamos ver aqui, continua falando sobre o passe. O atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, porque o passe é magnético, de encarnado para encarnado, com os espíritos elevados ali, o passista vai juntar ao seu magnetismo as energias do plano espiritual, então esse passe é amplificado, é o que ele coloca aqui. O atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, conforme o seguinte relato de André Luiz ao observar uma sessão de passes ocorrida em determinada casa espírita que visitou. E aqui é um trecho do Missionários da Luz, capítulo 19. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Falavam pouco e trabalhavam muito. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano. Então, é um espírito que está falando ali, o André Luiz. Então, os espíritos atendiam os encarnados, depois atendiam os espíritos do plano espiritual, né? Os desencarnados que lá estavam, principalmente as que constituíam o séquito familiar dos nossos amigos da cruz, até aqueles que constituíam a família, né? Constituíam o condomínio, que vinham junto com os encarnados ali para o atendimento espiritual que estava realizando ali na casa. O passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual que se reflete na organização física com evidentes benefícios orgânicos, né? De perispírito para perispírito, para o perispírito do encarnado ou para o perispírito do desencarnado, mas é sempre de perispírito para perispírito. Não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados em geral e o obsessor em particular. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado, num exercício de fé raciocinada, se integre confiante à assistência que se submete. A mente sintonizada com o bem e desejosa de receber o benefício favorece a assimilação das energias que lhe estão sendo administradas. E aqui nós vamos ver um trecho do capítulo 17 do livro Domínios da Mediunidade, também do André Luiz. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, né? Tem que fechar o circuito, né? Emissor e receptor fecham o circuito como a gente fecha um circuito elétrico para acender uma lâmpada. Então, é de energia que ele está falando e tem sempre que fechar o circuito para que as energias se entrosem. Então, como eu estava falando no caso lá de Jesus, né, aqueles que elevaram a sua vibração, fecharam o circuito com as energias de Jesus, então receberam essas energias para poderem se curar. Então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então, a mente reanimada, essas energias que são enviadas para o perispírito do encarnado ou do desencarnado, o perispírito envia para nós, para a mente, a mente está em nós, está no espírito, a mente está no espírito, aí o espírito reanimado, com essa mente energizada, comanda as mudanças no perispírito, que comanda todas as células. O perispírito, comandando essas células, vai modificar essas células. Essas células todas modificadas no perispírito vão refletir no corpo, porque o comando do perispírito para o corpo, aí o corpo vai sentir toda essa melhora, vai sentir toda essa energização. Então, a mente reanimada
reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valoriza. E aqui nós vamos ver a água fluidificada, né? A água magnetizada ou fluidificada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito, sempre para o perispírito. Então, a água, o corpo absorve a água, mas as energias que são colocadas na água, é o perispírito que absorve essas energias. Então, ao serem absorvidas pelo perispírito, são transferidas ao corpo físico, balsamizando-os, né, energizando-os. André Luiz faz referência a esse importante recurso terapêutico quando descreve a ação de Clementino, elevado orientador espiritual, no processo de magnetização da água. Aqui nós vamos ver uma reunião, isto é um trecho do capítulo 12 de Domínios da Mediunidade. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, né, numa reunião mediúnica, é uma reunião é uma reunião de esclarecimento, né, de evangelização. Então, com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso, né, da jarra ali de onde estava a água, e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou o colorado de luz. Então o Clementino se pôs em prece e aos poucos o André Luiz foi vendo que ele estava completamente rodeado de luz, porque a prece fez ele, que já era um espírito elevado, elevar ainda mais a sua posição, né? Se elevar ainda mais. Daí a instantes, de sua destra, né, da sua mão direita, sua destra, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que os absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, é o benfeitor, né, é o mentor que acompanha André Luiz nesse livro Domínios da Mediunidade. Então, por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no corpo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, há lesões e deficiências no veículo espiritual. Qual que é o veículo espiritual? O perispírito. Então, tem lesões no perispírito que só o magnetismo, só as energias do magnetismo, do passe, as energias do magnetismo na água fluidificada é que podem ajudar, que podem modificar, né, essas deficiências, essas enfermidades no perispírito, né, até que a pessoa resolva se modificar, e aí essa transformação é total. Então, o que o Aulus está colocando aqui, eu vou repetir as palavras do Aulus. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Ela consegue aliviar. A cura virá quando houver a modificação daquele indivíduo, até que os interessados se disponham à própria cura. Quando que ele vai se dispor à própria cura? Quando ele mudar seus pensamentos, mudar seus sentimentos, aí sim ele vai ser curado, porque ele se modificou. Enquanto ele não faz isso, o passe magnético, a água fluidificada vai aliviar os sintomas que ele tem dessa enfermidade no perispírito. E aí nós vamos aqui para a explanação do Evangelho. Conforme o grau da obsessão, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário, onde poderia obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática que a atinge. Inquietações variadas, instabilidade emocional, incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assuntos estudados, esgotamento físico, sono, etc, etc. Então a pessoa não tem condições de participar de uma aula, de um estudo mais sério, mas ela tem condições de
de assistir uma palestra, de participar de um grupo ali, de um estudo rápido, no máximo de 30 minutos. Mais do que 30 minutos, uma pessoa que está num estado de obsessão, uma pessoa que está no estado de incomodação, que está no estado enfermo, ela não aguenta. É isso que eles vão colocar aqui. Nestas condições, deve ser orientada a participar de reuniões semanais de explanação do Evangelho, que além de serem breves, não excedem 30 minutos, não pode passar de 30 minutos, cria um momento de acolhimento e esclarecimento espíritas em razão da beleza e singeleza das elevadas vibrações propiciadas pela mensagem. E normalmente isso é uma pequena palestra, né? um pequeno estudo. Então se faz uma pequena leitura, uma prece, um esclarecimento, uma palestra, um estudo ali, e tudo isso com 30 minutos, uma prece de encerramento onde todo mundo recebe o passe e cada um leva a sua água fluidificada. Depois nós vamos ver irradiação mental. A irradiação, gente, ela é o envio das energias através da mente. O passe é o envio das energias através da mente e também através das mãos. Nós temos chakras nas mãos, né? na planta das mãos, né? São centros de força. Os orientais chamam de chakra, a gente acaba usando mais o chakra, com a palavra chakra, mas são centros de força. No centro da mão, na ponta dos dedos, que a gente irradia as nossas energias eletromagnéticas, mas são irradiações mentais. Então, a irradiação que nós fazemos é um passe à distância. E essa irradiação, ela deve durar no máximo 10 minutos. Então, é o tempo da oração, uma leitura, uma oração e uma irradiação para aquelas pessoas que precisam e o encerramento. Então, também não pode ser mais do que 10 minutos, porque aí as pessoas não conseguem se concentrar, elas acabam dispersando, não conseguem manter a sua energia firme para mandar essa irradiação. Então, nós vamos ver aqui, quando ele coloca: a irradiação mental é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então, é a energia que nós enviamos, é o passe à distância, é a energia que nós enviamos para aqueles que precisam. O enfermo pode estar presente à reunião, né, recebendo ali a irradiação, como ele pode estar longe, pode estar no hospital, pode estar em outro país, não importa. A irradiação é esse envio, é como a rádio envia a sua frequência, e aí aquele que tem o aparelho receptor vai colocar, né, na mesma frequência e vai ouvir aquilo que a rádio está transmitindo. Então as pessoas irradiam as suas energias de amor, as suas energias benéficas, e a pessoa que está longe, a pessoa que está no hospital, se ela estiver naquele horário em oração, se ela estiver ali numa condição preparada para receber, se ela for um bom receptor, ela vai receber toda essa carga ampliada pelos espíritos benfazejos que estão naquela reunião, pelos seus espíritos mentores, pela sua família espiritual que estarão com ela ali no hospital, pelos espíritos benfeitores que trabalham, porque todos os hospitais, todos os lugares têm espíritos benfeitores que trabalham e cuidam desses lugares. Então ela recebe as energias e recebe ampliado. Aí nós vamos ver aqui a finalidade dessa atividade espírita é desenvolver a expansão do pensamento e dos fluidos salutares pelo controle da vontade, produzindo ideoplastias. A ideoplastia é a ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Então, a hora que nós, com o pensamento, nós agimos sobre a matéria. O que é a matéria? A nossa energia é matéria. Nós agimos com o nosso pensamento, com essa energia, sobre a matéria física daquele que está doente, que é matéria também. E essas energias vão trazer alívio, essas energias vão
plasmar, digamos assim, bálsamos que vão aliviar. O que é esse plasmar um bálsamo? É a ideoplastia, é a capacidade de plasmar materialmente, mesmo que essa matéria seja quintessenciada, a gente não veja, mas é matéria, com a força, com a energia do pensamento. É isso que é ideoplastia. Então, produzindo ideoplastias ou imagens mentais positivas, capazes de envolver o necessitado de auxílio encarnado ou desencarnado, transmitindo-lhe bem-estar físico e espiritual. Então é aquele nome que é trazido, que é lido ali na hora da irradiação. Então, de novo, uma leitura, uma prece, a irradiação não deve passar de 10 minutos e uma prece de encerramento. E aí depois nós vamos ver aqui o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Por se tratar de uma atividade planejada, porque aqui o que nós vamos fazer? O que é essa atividade planejada? É a reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica ela é coordenada pelos trabalhadores. Então vai ter um doutrinador, um dirigente da reunião mediúnica, vai ter os sustentadores, aqueles que não são médiums, que é extremamente importante que tenha 2 ou 3 sustentadores para cada médium ostensivo. A gente vai ver isso no livro Desobsessão do André Luiz, nós vamos ver isso no Seara dos Médios do Emmanuel, nós vamos ver isso nos livros do Filomeno de Miranda, escritos pelo Divaldo. Então, vai se montar essa reunião mediúnica para se ajudar, socorrer, é um ponto-socorro para os irmãos necessitados desencarnados. Então, por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, este encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo. Então, o dirigente encarnado monta o dia e a hora da reunião, monta o grupo, aqueles que vão ser os sustentadores, aqueles médiuns ostensivos que vão trabalhar ali. O dirigente espiritual é ele que vai coordenar qual vai ser o espírito que vai vir e com que médium esse espírito vai vir. Por quê? Porque ele vai escolher por afinidade. Por determinadas afinidades, esse determinado espírito vai se comunicar melhor com João do que com Maria. Vai se comunicar melhor com Márcia do que com Miriam. E aí é o dirigente espiritual que vai fazer essa digamos assim, essa escolha de com quem aquele espírito irá se manifestar. Então, o dirigente espiritual encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo, assim como selecionar, é o dirigente espiritual, do grupo mediúnico, que vai selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Tem mais sintonia, mais facilidade para atender a entidade necessitada. Em tais reuniões privativas, o médium esclarecedor, que é o dialogador, e aí é melhor que não seja um médium ostensivo. Se não tiver uma pessoa que não seja médium ostensiva para fazer o trabalho, paciência, mas o bom é que o dialogador não seja um médium ostensivo. Seja alguém que tenha muito conhecimento da doutrina e que tenha um trabalho muito grande de reforma íntima, além de ser dialogador, além de ser doutrinador, que é quem conhece a doutrina, ele poder ser também um evangelizador, ou seja, transmitir amor, transmitir ali as energias que ele adquire dentro de si pela sua transformação pelo evangelho. Então aqui, em tais reuniões privativas, o médium esclarecedor conversará com a entidade sofredora, que com a autoridade moral do seu estudo, do seu aprendizado, da sua reforma íntima, procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem e à sua educação moral, encerrando a perseguição nefasta. Emmanuel afirma em O Consolador, aqui é a questão 237 do livro O Consolador, que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador.
É uma transfusão, é uma irradiação de amor para aqueles espíritos necessitados, equivocados ali, que a gente costuma colocar como obsessor, mas é um irmão enfermo, é um irmão que precisa de socorro. E aí nós vamos ver a pergunta, né? O livro Consolador é um livro de perguntas e respostas. Então a pergunta: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? E aí a resposta do Emmanuel: há grande diversidade entre ambas as tarefas, uma diferença muito grande entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo, é necessário a mudança interior, a vivência do conhecimento, ter o conhecimento e ter a vivência do conhecimento. Para que essa vivência transforme interiormente e a pessoa possa irradiar esse amor. Então, para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, que é doutrinar, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, que é evangelizar, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador, aquele que é verdadeiramente uma pessoa que está se modificando dentro dos ensinamentos do Cristo. É um ser puro, é um ser elevado? Não, não. É um trabalhador, é um espírito encarnado que precisa ainda de muitas encarnações, tem muito que aprender, tem muito que fazer, mas está no processo de modificação, no processo de mudar as suas más tendências, num processo exaustivo, disciplinado de estudo e de mudança interior. E aí, pela sua mudança interior, pela mudança dos seus atos, pela aplicação do conhecimento na vida diária, na sua palavra, nos seus atos diários, ele tem moral, ele tem capacidade, ele tem condições de irradiar energias e amor. Portanto, ele tem condições de evangelizar o irmão encarnado ou o irmão desencarnado que estiver ali necessitando. Então, por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade. Habilitado, capacitado a servir às necessidades de outrem, habilitado, né, capacitado para servir às necessidades do próximo. Perdão. Sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo, sem privar, né, da fortuna, da riqueza que existe dentro de si mesmo. Importa destacar enfaticamente que o encarnado sob obsessão não deve participar das reuniões mediúnicas, já falamos sobre isso, pois além de não apresentar condições fundamentais, quais são essas condições fundamentais? Conhecimento doutrinário, harmonia psíquica e emocional, evita-se confrontos com o seu perseguidor desencarnado, o que, caso ocorra, lhe trará maiores transtornos, né? Porque aí vai fazer que através do medo ele fique mais dominado ainda por esse obsessor. Os recursos desobsessivos espíritas devem ser estendidos à família do obsediado, que por sua vez procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando as reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo existente na casa espírita. Então a família deve participar, né, deve aprender a fluidificar com a oração, a água, deve realizar o evangelho no lar mais do que uma vez por semana é pouco, para se ajudar em termos de família e ajudar o seu familiar que está ali recebendo tratamento. O abnegado Bezerra de Menezes nos ensina, isso aqui é no livro Apelos Cristãos, nos ensina, abre aspas, palavras de Bezerra de Menezes: sim,
É preciso reunir forças e prosseguir vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Fecha aspas. Quais são os recursos disponíveis? A prece, a água fluidificada, a oração, o evangelho no lar, a palestra espírita, né? Os trabalhos de desobsessão que a Casa Espírita oferece. Então, são os recursos que as pessoas têm à sua mão, né, à sua disposição para a sua melhor. Pela compreensão que ora se tem, né, por esse estudo, por essa leitura que nós estamos tendo, dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associá-los à assistência médica e ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz o enfermo. O ideal é que o médico ou o psicólogo tenham um conhecimento espírita para melhor compreenderem a problemática e ser capaz de estabelecerem diagnóstico diferencial com patologias, né, com doenças psiquiátricas, né, para que sejam capazes de estabelecerem diagnóstico diferencial com patologias psiquiátricas, né, doenças psiquiátricas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Poder diferenciar o que é uma doença espiritual do que é uma doença psiquiátrica. Então, o psiquiatra vai tratar, no caso, uma doença psiquiátrica com remédios. Uma doença espiritual, normalmente, quando ela já está avançada, ela atinge o corpo físico, ela precisa sim ser tratada com o psiquiatra, porque precisa de medicamentos e auxiliada pelo tratamento espiritual. Por isso que o melhor é que esse psiquiatra seja espírita. No caso de uma obsessão mais leve, mais sutil, um psicólogo resolve. É importante também que esse psicólogo seja espírita, porque ele vai entendendo, sabendo o que o grupo espírita, o que a casa espírita está trabalhando, de que forma está trabalhando. Então ele vai estar ajudando de um lado e o plano espiritual, através dos trabalhadores espíritas, estará ajudando do outro lado. Mas a primeira coisa que tem que ser tirada do caminho é a análise de se o problema é patológico, físico, psiquiátrico. Levou no psiquiatra. Normalmente os psiquiatras hoje em dia, mesmo aqueles que não são espíritas, eles percebem, eles colocam, olha, busca uma casa espírita, busca um tratamento espírita, porque eles já viram o resultado que dá, a transformação que é, eles mesmos aconselham. E aqui encerrando, quando eles colocam, recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las, envidando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral, né? Trabalhando com muito esforço, com muita dedicação para o estudo, para o aprendizado, para a reforma íntima, para a transformação, porque nós assim estaremos nos melhorando, nos modificando, modificando a nossa frequência, modificando o nosso cheiro, modificando a nossa vibração, modificando a psicosfera à nossa volta. Automaticamente mudamos o condomínio com o qual nós vivemos. Então, a prevenção, então, este sim deve ser o trabalho cotidiano para todos nós. Orai e vigiai, estudo, aprendizado, trabalho no bem, esforço para se modificar. É para isso que nós encarnamos. É por isso que nós estamos aqui, por essa modificação interior que temos que fazer em cada um de nós. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver a prática da caridade como ação desobsessiva. Até lá!